Capítulo 2801 Matar o Magus, Parte 1. O lado bom das magias de nível 5 era que elas funcionavam da mesma forma que a magia verdadeira, então o andarilho noturno ainda podia salvar a situação consumindo mana suficiente para purificar Lich e consertar a armadura. Exatamente como Lich queria. O pôr do sol final anterior serviu ao mesmo propósito. Forçar o morto-vivo a consumir a mana armazenado em seu núcleo de sangue para purgar o deus de tempestade noturna da assinatura de energia estrangeira. Deixe-me adivinhar, uma magia de magia fonte custa muito mais do que 2 magias de nível 5. Lich disse. Sem técnica de respiração e sem mais escravos para um gole, você não vai durar muito. Graças aos cristais elementais, Lich consumiu apenas uma fração da mana necessária para seus feitiços, enquanto o andarilho noturno só podia usar suas próprias reservas. Verdade, mas é longo o suficiente. Uma restaurou o deus da tempestade noturna e conjurou outra magia de nível 5 da magia da fonte, Maestria das Trevas. A magia da terra manipulava os escombros, dando-lhes forma, enquanto a magia do ar erguia e impulsionava os constructos, dando-lhes velocidade. A magia da água encharcava as rochas, tornando-as mais flexíveis e mais fáceis de ajustar sua densidade. Sangue noturno deu a ele o chute final, aumentando o poder destrutivo e dando à magia a mesma aparência de um constructo de escuridão dura. Se eles realmente existissem, é claro. Lich reconheceu que era o mesmo feitiço que ainda estava incomodando seus demônios. Seus efeitos se assemelhavam à maestria da luz, mas a magia da terra o tornava mais resistente, enquanto a escuridão o tornava mais mortal. Espero que goste disto. Uma disse. Tirenbon Zavra criou este feitiço para matar Manoar enquanto jogava o próprio jogo do deus da cura, mas acho que você terá que fazer. Vamos ver se o chamado Mago Supremo pode ter uma chance contra a obra do Mago Perdido. Com o deus da tempestade noturna de volta com força total, a destreza física de Lich era sua única vantagem e a maestria das trevas pendeu a balança a favor do andarilho noturno. Ao combinar escuridão, água e ar, as esferas elementais podiam produzir qualquer magia trielemental que o andarilho noturno pudesse pensar, independentemente do nível. As construções de pedra infundidas com escuridão defendiam os mortos-vivos, enquanto também atacavam Lich de todos os lados. A luta de repente se transformou em 3 contra 1, com Lich tendo que lidar com a esgrima de Uma, os feitiços implacáveis das esferas e o ataque físico de maestria das trevas. O andarilho noturno não era um desperto, então ele havia mantido essas magias prontas para o momento em que Lich conseguisse alcançá-lo. Uma sabia que, sem conjuração corporal, ele não teria a oportunidade de tecer novas magias. Além disso, embora Tiamat tivesse liberdade para dividir seu foco entre feitiços antigos e novos, cada gota de força de vontade que o andarilho noturno não tivesse investido em seus feitiços antes da luta começar teria sido desperdiçada. Eu me corrigi. Veren é inteligente, mas eu também não sou idiota. Uma pensou. Eu nunca esperei chegar a esse ponto, mas, felizmente, me preparei para isso. Toda a mana que me resta eu posso dedicar a essas 2 magias. Deve ser o suficiente. No entanto, Lich se teleportava toda vez que era encurralado, conjurava a barreira espiritual da armadura para absorver ataque surpresa e explorava o Ragnarok para perseguir o inimigo. Não importa qual aspecto elemental Lich aprimorou, Uma acabou consumindo mana para consertar sua armadura e o dano em sua arma continuou se acumulando. Nem mesmo o revestimento do feitiço Deus da Tempestade Noturna conseguiu proteger o adamante da lâmina furiosa. O único lado bom era que os constructos de luz dura de Lich não conseguiam acompanhar a maestria das trevas. Ele os conjurou rapidamente graças ao cristal prateado da armadura andarilho do vazio, mas eles se moviam lentamente e não duravam muito. O andarilho noturno grunhiu exasperado, consumindo mais energia armazenada dentro de seu núcleo sanguíneo para se tornar ainda mais forte. Ele agora era ainda mais rápido que Lich, a lacuna em massa quase preenchida graças aos feitiços de magia fonte. A habilidade se tornou muito mais relevante com Uma nunca lhe dando um momento de descanso. Lich não conseguia usar revigoração.
Magia espiritual era uma ferramenta incrível, mas tanto piscar e o uso da barreira custavam muito mana. Agora é o meu momento. O andarilho noturno podia sentir sua lâmina quase quebrando, então ele ativou as habilidades de linhagem sangue noturno e videira das sombras. O primeiro preencheu as rachaduras na lâmina adamante com puro elemento de escuridão, dando à arma uma aura destrutiva que canalizava e aprimorava a maestria das trevas e o deus da tempestade noturna. Este último, em vez disso, enviou faíscas da força vital de uma para as sombras do corredor, dando-lhes uma terceira dimensão e transformando-as em tentáculos que atacavam Lith de seu ponto cego. Guarda total o avisou, mas 4 inimigos ao mesmo tempo eram demais. Ele soprou chamas de origem nos tentáculos, defendeu a lâmina de uma com Ragnarok e conjurou a barreira espiritual para bloquear uma tempestade repentina. As 4 esferas elementais se fundiram em uma, liberando ondas de gelo e raios negros por todo o corredor, tornando o piscar inútil. Isso desacelerou os movimentos de Lith o suficiente para que Maestria das Trevas se livrasse do último lote de construções de luz dura e se juntasse à briga. Um par de punhos de pedra infundidos com escuridão do tamanho de um barril bateu contra a barreira espiritual, prendendo Lith contra uma parede. Então, eles se espalham sobre a esfera de energia, cobrindo-a como uma mortalha, mas mantendo a pressão. Lith agora estava cego e preso, com poucas opções, e nenhuma delas era boa. Uma não lhe deu trégua, concentrando a tempestade em um pequeno furacão que aumentou ainda mais a pressão contra a barreira. Raios negros a atingiram de todos os lados, junto com cristais de gelo pretos. Lith podia sentir a mortalha apertando a barreira com força crescente enquanto projéteis do tamanho de uma lança com o impulso de um carro em alta velocidade a bombardeavam. Se eu piscar, carregarei a maestria das trevas comigo. Eu preciso. O ataque seguinte de uma quebrou a barreira e interrompeu Lith. Sua lâmina infundida com escuridão, juntamente com sua força duplamente aumentada, era mais do que um núcleo de poder da armadura andarilho do vazio poderia suportar. A pressão das outras 2 magias já haviam afinado a barreira espiritual e a pequena rachadura rapidamente se espalhou para o resto do construto, fazendo desmoronar. Lith exalou o ar que tinha em seus pulmões, emitindo uma explosão de chamas de origem por todo o seu corpo. O frio da tempestade lutou contra o calor enquanto pingentes de gelo e raios crepitavam contra as chamas. A maestria das trevas envolveu Lith, sufocando seu fogo interior com a quantidade massiva de mana que o feitiço carregava. Antes que fosse tarde demais, Lith usou seu olho roxo e o cristal para conjurar tempestade de peste. Um enxame de flechas da peste rompeu de seu corpo, circulando ao redor dele como um cardume de piranhas. A escuridão lutou contra a escuridão, as flechas empurrando a maestria das trevas de volta em ondas. Ragnarok se moveu sem parar, bloqueando a tempestade ao canalizar o elemento água e destruindo cada um dos projéteis que ele tocou. O andarilho noturno sorriu e se moveu para matar. Ele cavalgou a fúria do deus da tempestade noturna e atacou Lith. A massa deles era similar e com o furacão o impulsionando, uma conseguiu empurrar Lith de volta contra a parede e para o abraço de maestria das trevas. Capítulo 2802 Matar o Magus, Parte 2. Para piorar a situação, enquanto as construções impregnadas de escuridão começavam a se enrolar nos membros de Lith e passavam por suas defesas, o andarilho noturno era implacável em seu ataque. Uma não era apenas o melhor espadachim, acertando cada vez mais conforme a maestria das trevas restringia os movimentos de Lith, mas também os raios de gelo e relâmpagos vindos das esferas elementais passavam por ele. Sendo feitos de sua mana, os vários feitiços não causavam dano uns aos outros e ao seu conjurador. Ao ficar na frente de Lith, uma cegou sua visão e manteve sua espada ocupada enquanto os projéteis o martelavam de todas as direções. Lith conjurou outra barreira espiritual, mas ela foi destruída instantaneamente. O andarilho noturno investiu com sua lâmina, forçando Lith a bloquear de uma posição estranha. Então, ele fez o deus da tempestade noturna explorar as lâminas ainda em choque como para-raios.
O fluxo de eletricidade atingiu os dois, mas enquanto uma não foi afetado, Lee teve que usar tudo o que tinha para limitar os espasmos. Isso diminuiu seu tempo de reação e permitiu que o andarilho noturno o chutasse no peito com o poder de uma besta divina. Lee foi mandado voando de volta, colidindo contra uma parede e abrindo uma cratera de alguns metros de profundidade. As 4 esferas trielementares seguindo Urma fizeram o furacão congelado seguir Lee. O vento o empurrou para baixo enquanto a água que cobria a parede a deixava escorregadia. Não só tornou difícil para Lee sair, mas as ondas frias também transformaram a água em uma espessa camada de gelo que o colou às pedras. Raios choviam sobre ele sem parar, para mantê-lo atordoado. Todos eles carregavam o elemento escuridão que o comia e seu equipamento por dentro e por fora. O andarilho noturno fez com que Sangue Noturno se movesse até a ponta de sua lâmina enegrecida, para concentrar o poder destrutivo de sua habilidade de linhagem em um único ponto. Se isso passar pela armadura de Veren, o elemento escuridão será o menor dos seus problemas, pensou minha mana infectará seu núcleo e minha força vital contaminará a dele. Deve ser o suficiente para matá-lo, especialmente se eu conseguir acertar perto do coração dele. O corpo de Lita estava machucado e espancado, enquanto a mira do andarilho noturno era certeira. Segurado por um braço trêmulo, Ragnarok conseguiu mover a ponta da lâmina do inimigo apenas o suficiente para que o golpe não fosse letal. Uma sorriu, vendo sua lâmina perfurar a armadura do caminhante do vazio e o externo de Lit. O lugar perfeito para liberar Sangue Noturno e fazê-lo devastar os pulmões e o coração ao mesmo tempo. Enquanto isso, no primeiro andar, Solos e o Vazio escolheram uma abordagem diferente. Depois de limpar a área com a ajuda de Lit, o Pena do Vazio e os demônios, o objetivo de Solos era encontrar o local perfeito para conjurar a torre. Não há sentido em lutar contra os mortos-vivos. Ela disse. É muito melhor para mim focar no geyser de mana. Quando ele nos pertencer e a torre tomar forma, a luta acabará. Concordo. O Vazio verificou uma última vez se não havia mais nenhum inimigo e então caiu no chão com toda a força de seu corpo adamantio. A sala estava cheia de demônios de 6 olhos enquanto os outros esperavam do lado de fora. Os demônios se moviam em sincronia com o Vazio, cada golpe gerando uma onda de choque que fazia o ambiente tremer. Eles estavam exatamente acima do meio do geyser de mana e quanto mais fundo eles fossem, mais perto eles chegariam da mina de ouro. Eles precisaram de 4 golpes para fazer o chão desabar na sala abaixo. Nesse ponto, o resto dos demônios invadiram de cima e mataram os mortos-vivos enquanto eles ainda estavam presos sob os escombros. Assim que terminaram, eles correram para fora das portas, chamando atenção para si mesmos e matando mais inimigos. Isso é altamente ineficiente. O Vazio resmungou. Estamos dividindo nossos números demais. Não podemos vencer dessa forma. Claro que podemos. Solos deu de ombros. A sala de controle da matriz deve estar logo abaixo de nós. Se pudermos desligá-la, não haverá necessidade de assimilar lentamente o poder do geyser. Os demônios só precisam nos dar tempo. Solos martelou o chão, seus encantamentos de alto reparo incapazes de acompanhar o poder da fúria. Mais um. Só precisamos limpar mais uma sala e então Lit e eu nos tornaremos imparáveis. Solos gostaria de dizer nós, mas ela não queria que o Vazio pensasse que ela estava se referindo a ele. Ela ainda tinha dúvida sobre dar tanta liberdade aos aspectos da personalidade de Lit, mas não podia negar as vantagens de usar os cristais de memória dessa maneira. O Vazio apontou para si mesmo. Você não faz parte do time. Ela respondeu com escárnio. Lit discorda de você. Tenho que ir. Tchau. A luz da consciência desapareceu dos olhos do constructo e seu corpo voltou à forma de Vagrash. Sem o Vazio, Trouble não conseguiria manter sua forma humanoide. Locrias. Solos chamou e o demônio respondeu. Sim, meu senhor. Alerte valia para estar pronto para assumir o comando do esquadrão do Pena do Vazio. Algo está acontecendo e Lee pode chamá-lo a qualquer momento. Ela disse.
Solos não conseguia controlar os demônios da escuridão sozinha porque era a habilidade exclusiva da linhagem de Lith. Com o vazio desaparecido, também desapareceram as correntes negras que o conectavam ao resto do exército. Mesmo que o ramo da corte dos mortos-vivos não tivesse uma matriz de bloqueio dimensional, dar amuletos de comunicação aos demônios não teria sentido. As correntes agiam como uma maneira melhor e mais rápida de se comunicar. Locrias os usou para informar Valia e assumir o comando das tropas de Solos. Você pode me dizer o que está acontecendo com Lith? Solos perguntou. Você pode usar seu elo mental se estiver curiosa. Locrias respondeu. Eu quis dizer contatar os demônios com ele, não com ele. Não quero arriscar distrair Lith durante uma luta. O olhar de Locrias ficou vazio por um tempo até que ele disse, me foda de lado. Lith tossiu um bocado de sangue enquanto o efeito combinado do elemento escuridão altamente concentrado liberado dentro de seu corpo, mana e força vital transformavam seus órgãos internos em mingau. Sua pele enegreceu e suas veias incharam quando a essência do andarilho noturno invadiu sua corrente sanguínea. Os olhos de Lith rolaram para trás, deixando apenas o branco de seus olhos visível. Então, seu corpo desapareceu no nada. Eu venci. Uma explodiu em gargalhadas selvagens. Nós criamos um grande plano de trabalho em equipe, mas eu sozinha já era o suficiente. Mal posso esperar para ver as caras daqueles filhos da puta quando perceberem que estou usando o equipamento de verem. A arma de Davros é um sonho. No momento em que o andarilho noturno agarrou o punho de Ragnarok, os espinhos perfuraram sua pele e sua alegria foi substituída por agonia. A habilidade impressão reversa inundou a mão de Uma com a assinatura de energia de Lith, alcançando o mesmo resultado que a combinação de magias e habilidades de linhagem do andarilho noturno. A mão e o braço de Uma incharam em rápida sucessão. Se não fosse pela densa energia da escuridão lutando contra o processo a cada milímetro do caminho, o andarilho noturno teria morrido no local. Em vez disso, ele conseguiu invocar a maestria das trevas e cortou seu próprio braço no ombro antes que fosse tarde demais. Continua no próximo vídeo.